Torino, meu irmão, eu quero que Fala, você meu saiba, eu não vou alisar você não, rapaz. Você tá perdido aqui, tá? Eu quero que você dê umas explicações aqui pra nós. Eu tô lendo essa parada aqui e o negócio tá ficando feio, hein? O negócio tá ficando feio. Eu queria que você explicasse aqui pra nós, Torino, as falas desses calvinistas autores de livros, que eu já ouvi calvinistas citando esses camaradas, autores de livro, o camarada, eu não sei o que lá, Sproul, o John MacArthur, eu gosto, né? Explica isso aqui pra mim. Entenda isso, John MacArthur. Quando você vai compartilhar o evangelho com alguém, como é verdade, eles não conseguem acreditar, entendeu? Porque é verdade. Eles não conseguem aceitar, porque estão pré-programados para acreditar em mentira. Não estamos mesmo pré-programados para acreditar em mentira? Olha, isso daí é totalmente falso. Isso aí não é calvinismo. É a primeira coisa que nós temos que saber. Então, mas vocês não leem os livros desses caras? Não, eu não leio. A grande questão aí é... Quando... Você pode não acreditar no Sínodo de Dort, tá? Eu tô citando o Sínodo de Dort somente porque ele é autoritativo para quem é calvinista. Então, faz parte do que nós cremos, né? Lá diz o seguinte: qualquer um que queira julgar as crenças das igrejas reformadas não está autorizado a julgar por nenhum autor em particular, mas pelos documentos oficiais dessas igrejas. Nós temos várias confissões, temos vários documentos, que são documentos mas esses que documentos, regem a crença oficial. Mas esses documentos anula a instituta? Anula as institutas? Você acredita nas institutas ou nos documentos desse sínodo de Dort? Eu acredito nas institutas enquanto estão em concordância com esses documentos. Se não tiver... Então, peraí. Então o documento está acima das institutas? Com certeza, porque Calvino ele é apenas um autor calvinista. Um dos autores calvinistas. Ele é um dos autores. Ele não é o calvinismo. Quando a gente fala de calvinismo, é importante lembrar isso aí. É porque as pessoas pensam assim, né? Não, calvinismo é Calvino. Não, isso daí, o nome calvinismo, ele surgiu de forma jocosa. Porque na época da reforma... Não, calvinismo, não, eu entendo. A reforma, então os reformados, eles chamavam os católicos romanos de papistas. Ou seja, que significaria o quê? Adoradores do Papa. E aí, os papistas nos chamavam de calvinistas, que significava adoradores de Calvino. Né? Ou seja, era uma forma, assim como nós os apelidávamos de forma jocosa, eles também nos apelidavam de forma jocosa. Mas isso não era, o próprio nome já está falando, jocoso. Isso não significa, na verdade, eles queriam enfatizar um erro, né? Uma forma jocosa de ser feito. As igrejas reformadas, elas têm documentos oficiais. Não que eu esteja dizendo que os pontos que você citou, que eu vi você citando até agora, sejam pontos que a gente negue, por exemplo. Né? Mas isso não quer dizer... que, por exemplo, vou citar um exemplo. Calvino, ele defendeu o batismo infantil. O reverendo Daniel Dides, por exemplo, é um batista reformado. E ele não defende batismo infantil. Se as institutas fossem Bíblia pra gente, ele ia defender batismo infantil, certo? Mas isso que você está falando está indo de encontro, ao contrário ao que a Instituta fala sobre os decretos de Deus. O decreto de Deus não é que tudo está minuciosamente decretado por Deus? Sim. Como você vai encaixar isso se você disser... Não, mas aí você está pressupondo que quando Calvino fala isso... Não estou pressupondo. Eu estou lendo. Está porque Calvino não nega o livre-arbítrio. Você está pressupondo que quando há um decreto, não há lugar para a liberdade humana. Institutas, volume 1, capítulo 16.3. Ele está falando que nada acontece senão o que ele, consciente, deliberadamente, o tenha decretado. Essa frase, desculpa, Torino, isso aqui é português, eu estou lendo português, que sim, tudo está deliberadamente decretado por ele, tudo. Então como é que eu posso acreditar em você? Pera, você está dizendo que está no instituto. Calma. Tudo está totalmente decretado. O que você está pressupondo agora é algo que Calvino não disse. Que por causa disso, a vontade, por exemplo, onde é que está dizendo nesse texto aí que o ser humano foi anulado, que a vontade humana foi anulada, que a racionalidade humana foi anulada, que seu poder de escolha foi anulado? Não tem nada dizendo isso aí. Tanto é que eu vou pegar no mesmo livro, vamos lá, no mesmo livro, deixa eu pegar aqui. Instituta 1, 16.5, também fala. Aliás, no próprio 1.16, onde ele vai falar sobre a necessidade de consequência e a necessidade consequente. Isso aí é até interessante. Onde ele vai falar sobre os tipos de decretos de Deus, que eles não são emitidos da mesma forma. Porém, deixa eu só pegar aqui a referência, tá? Gente, você, aqui, o Torino e todo mundo que tá aqui assistindo, presta atenção.
Se o camarada teve o cuidado de escrever, olha o cuidado que ele teve. Concluo que vento algum jamais surge ou se desencadeia, a não ser por determinação especial de Deus. Instituta 1:16, artigo 7, eu acho, página 219. Então, ele fala que até a chuva, as gotas da chuva, da água... Sim, presta atenção, Josafá. Calvino está se opondo ao ateísmo. Tá? Onde é que existe sorte e acaso? É no ateísmo. Somente ateus acreditam em sorte e acaso. Cristãos não acreditam em sorte e acaso. Você pode acreditar na nossa via aqui, ó, quando você não está levando em conta os decretos divinos. Na nossa via existe sorte e acaso. Por quê? Primeiro, porque eu sou ignorante a respeito dos dados futuros, né? Eu sou ignorante a respeito da decisão que você vai tomar, porque você é livre. Por exemplo, eu sou ignorante a respeito do que vai acontecer se você jogar um dado, porque eu não sei o futuro, tá? Mas sorte e acaso só existe para Deus. Tá? Doutorino, é diferente. Agora eu quero perguntar uma coisa aqui, ó, presta atenção. Aqui tô falando que Deus determina. Sim, ele quer vamos lá. Ele quer. Institutas 1:15.8, um pouco antes do que você deu aí. Calvino vai dizer o seguinte, ó. Portanto, Adão podia manter-se, se o quisesse, visto que não caiu senão por sua própria vontade. Entretanto, já que sua perseverança era flexível, por isso veio tão facilmente a cair. Contudo, a escolha do bem e do mal lhe era livre. Não só isso, mas ainda suma retidão havia em sua mente e em sua vontade. E todas as partes orgânicas estavam adequadamente ajustadas à sua obediência, até que, perdendo-se a si próprio, corrompeu todo o bem que nele havia. Calvino, em diversos lugares das Institutas, só fazer uma leitura discursiva e não pegar partes das Institutas em que ele está falando sobre o decreto divino, ele enfatiza a liberdade humana. Então, veja só. Uma coisa é você dizer assim, ó, você pressupor que livre-arbítrio significa independência. E aí, quando você pressupõe que livre-arbítrio significa independência, ou seja, uma noção de livre-arbítrio que isso existe, né? Porque não existe só uma noção de livre-arbítrio, existem várias noções de livre-arbítrio. Calvino tem uma noção de livre-arbítrio. Armínio tem uma noção parecida com a de Calvino, tá? Ele não nega, ele dá providência a mesma coisa. Com a de Calvino. Mas você vai ter, por exemplo, a noção de Durando, a noção de Tomás de Aquino, a noção de outros. Cada autor desse daí, ele vai dizer o que significa livre-arbítrio. Don Scott vai dizer o que significa livre-arbítrio. Sendo que nenhum deles nega. Então, se Calvino afirma as duas coisas, ele afirma que tudo é decretado e afirma que os seres humanos são livres, você tem que entender agora aí, concluir, a conclusão é líquida e certa. Ele está entendendo que o decreto divino não anula a liberdade humana. Mas isso está escrito com o Torino, ó. Não, tá, vai, mostra aí onde é que ele está dizendo que Instituta 1, eu vou ler, Instituta 1:16.8. De tudo, constituímos a Deus arbítrio e moderador, ou seja, é ele quem modera, ele fala, a qual, por sua sabedoria, decretou desde a extrema eternidade o que haveria de fazer. Ele já decretou, desde a eternidade. E agora, por seu poder, executa o que decretou. Ou seja, ele decreta, e agora ele não só decreta, como ele executa. Daí, afirmamos que não só o céu e a terra, e as criaturas inanimadas, são de tal modo governadas por sua providência. Aqui está dizendo que é Deus que governa todas as ações. Tá, olha aqui. Mas que ele está dizendo que não há liberdade. Peraí, deixa eu acabar de ler. Deixa eu acabar de ler, bichinho. Calma aí, né? Agora tem que voltar. São de tal modo governadas por sua providência, mas até os desígnios, de suas intenções. Ou seja, Deus está falando que até o que eles intentam foi Deus que colocou lá. Governou, tá? Não confunda governar com colocar lá. Não, designou. Eu estou lendo, vou voltar. São de tal modo governados por sua providência, mas até esse mas é um acréscimo ao governo, que você está querendo colocar sem esse mais. Ele governa e fala, mas até os desígnios e intenções dos homens. Olha, até os desígnios e as intenções que está na cabeça dos homens, ó. Pera aí, deixa eu ler. Isso aqui, não. Você que está fazendo malabarismo aqui, ó. Você está fazendo malabarismo. Aquela palavra mas é uma acréscimo à fala de governo. É um mas. Eu vou voltar de novo, até eu terminar a frase. São de tal modo governado por sua providência, vírgula, mas, e aí ele vai falar, não é só governado, mas, quando ele fala mais, ele vai acrescentar algo a mais ao governo, ó. Mas até os desígnios e as intenções dos homens, olha aqui, gente, olha o detalhe, são por ela retilinhamente conduzidas à meta destinada. Deus coloca na cabeça do homem e conduz. Não tem dizendo coloca aí, essa palavra é sua. Não tem dizendo coloca, tem dizendo... É a interpretação do texto. É a interpretação do texto. Você faz a mesma coisa. Isso aí que você faz a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Tu acha que conduzir um carro que já existe... É diferente. Não, Torino. Ele decretou,
ele governa e ele coloca a intenção no homem. Ele coloca, tá escrito, cara. Você tá falando que não tá. Isso aqui não tem nada a ver com academia. Isso aqui é português. É só saber ler. É só, não, isso daí eu vou ler de novo. Não tô deturpando. Tá, eu estou lendo e aí eu fiz minha interpretação. Então, não tô pressupondo. O ser humano, que se ele for não tô. É você que tá fazendo malabarismo, Tolino. Eu vou ler para as pessoas aqui, ó. Negativo. Eu vou ler para as pessoas, eu vou fazer até um enquete ali para as pessoas responderem se o que eu estou falando não é o que o Calvino disse. Olha aqui, gente, eu vou voltar. É porque o texto é grande, eu só quero ler essa parte ali. Ó. Faça o seguinte, só leia o texto. Só leia o texto. Eu só vou ler o texto. Usar texto, colocar... Gente, eu vou ler o texto, eu só vou ler o texto. E aí vocês dizem se o que ele está dizendo ali é Deus que colocou, Deus não só programa o homem, como governa e coloca a intenção na cabeça dele para fazer. Presta atenção. Eu vou ler o texto, são 1, 2, 3, 4 linhas, ó. E de tudo constituímos a Deus arbítrio e moderador, o qual, por sua sabedoria, decretou desde a extrema eternidade o que haveria de fazer, e agora, por seu poder, executa o que decretou. Daí, afirmamos que não só o céu e a terra, as criaturas inanimadas, mas de tal modo governa todas por sua providência, mas até os desígnios e as intenções dos homens são por ele retilineiamente conduzidas à meta destinada. Cara, aí, na boa, é checkmate isso aqui. Tu está falando que ele não só escreveu, decretou, mas ele conduz, ele coloca no homem e conduz o homem para aquilo que ele quer que o homem faça. Não, pera, volta só um pouquinho. Onde é que está escrito, coloca no homem. Vai, mostra pra mim. Eu tô interpretando. Tá você falou, o que é que você entendeu? Você acabou de perguntar, Torino, o que é que você entendeu? Josafá, presta atenção. Há uma diferença entre o ocasionalismo, que é o que você está dizendo que Calvino está afirmando que nem existia na época dele, e um concorrentismo, que é a doutrina da concorrência divina, tá? Então você pensa que porque alguém dirige e está no controle, ele infundiu uma ideia na cabeça dessa pessoa. Olha mas só... Mas tá escrito ali, meu filho. Onde é que está escrito colocar? Não, tá escrito dirigir. Tá escrito dirigir e conduzir. É o que tá escrito. Aqui tá falando que ele... olha só. Estão de tal modo governada por sua providência, ou seja, olha que está governado, beleza. Você acredita que alguma coisa fora do governo divino? Sua providência, vamos lá, por sua providência, mas até os desígnios. Aonde que estão os desígnios? Na cabeça. É por isso que eu colocou. Por quê? Né? Os desígnios estão onde, gente? Na cabeça. E se o texto está falando que ele, né, que até os desígnios e as intenções dos homens, onde é que estão os desígnios e as intenções dos homens? Está na cabeça do homem. Tá, e são, olha só, aí o que Deus faz? Não, calma, irmão. Não é isso. Deixa eu terminar aqui, ó. Olha só. Presta atenção, gente. As intenções do homem, que está na cabeça do homem, o final da frase fala, são por ela retilineamente conduzidas à meta destinada. Quem está conduzindo? Aqui o texto, ele mostra para nós que existe um sujeito oculto, que a gente sabe, porque está falando de quem? De Deus. Então quem foi que colocou os desígnios no homem? Que ele está retilineamente conduzindo. Porque ela está falando, ele está retilineamente conduzindo. Quem que é? Deus. Como assim? É esse marabalismo que mata. Esse marabalismo que é terrível. Ou seja, os camaradas não querem que você leia o livro, o texto, por quê? Porque você vai entender o que está ali no texto. Aí tem que fazer o quê? Não, porque tem o documento de não sei da onde, que tem um sino, para poder negar o que está ali. E tá aqui, ó, várias frases de calvinistas conhecidos no mundo inteiro. Não, agora vamos lá. Lá no texto, onde você está citando. Vamos ler tudo agora. Vamos ler tudo. Se você não leu, você só leu a parte que lhe interessou. Vamos não é a parte que interessa. A gente precisa ler o livro inteiro para poder falar. Vamos ler agora as linhas antes. Vai, leia, meu filho, leia. Pode ler, vai. Aqueles que desejam suscitar ódio, olha só o que está dizendo aqui o capítulo aqui, já. A doutrina da providência não é mera crença no destino. Opa! Mas o que você está dizendo? Que Calvino está ensinando que a doutrina da providência é crença no destino. E ele já começa negando o que você está afirmando. Ou fado. O que é fado? Fado é o nome dado na Grécia para fatalismo. Então ele está negando, olha, a doutrina da providência não é mera crença no destino, ou fatalismo. E aí ele muda também, e nem na sorte nem no acaso, ou seja, na sorte ou acaso. Onde é que você está lendo? Na Calvino ele está no capítulo. Não, peraí. Onde é que você está lendo isso? No 8. No 8, tá. Tá, onde é que você começou a ler? Você falou que ia ler aqui no início? Aqueles que desejam suscitar ódio contra essa doutrina. Mas é porque no título. Como é que tá aí no seu? A doutrina da providência não é mera crença no destino, sorte ou acaso. O título tá quebrando suas pernas. Tá falando que é Deus que tá construindo. Tá falando que não é o acaso, é Deus que tá fazendo. É o que eu tô dizendo. O título tá dizendo que não é mera crença no destino. Você tá tomando... Josafá, vai. Nós somos dois homens aqui, certo? Certo, isso aí. Dois homens aqui, homens já vividos, né?
Feitos, pai Eu de não, sou, família. eu não sou maduro, não. E os calvinistas disseram que é só os calvinistas que é homens maduros. Os calvinistas, Eu sempre quero elegeu esses, vocês. deu nome aos bois, e depois me deu o nome do documento que elegeu esse pessoal como representante dos calvinistas. Ah, é uns ex-CCBs que estão aí que eu vou te falar. Não, aí Eles vão fica querendo tirar Eles vão afundar vocês. Eles vão afundar vocês. Mas bora lá, vamos ler. Ó, o título que você está usando já está dizendo, porque eu estou dizendo que Calvino está falando aqui que Calma. Deus é quem programou tudo. Colocou. Não, o próprio título primeiro tá nem se fala de programação. Agora presta atenção, presta atenção. O título está dizendo que nós não cremos em destino ou fado, que é a mesma coisa de fatalismo. E você está dizendo que nós cremos nisso. Calvino começa negando isso. Depois ele vai para o outro extremo. Que nós não cremos em sorte. Você quer que eu leia? Nem acaso. Eu falei para você. Sorte e acaso é coisa de ateu. Todo mundo sabe disso. Não é nada. É sim. Não é nada. É coisa que você então acredita em sorte a acaso? Acredita em sorte a acaso? Sim. Acredita que as coisas... Ah, é? Então tu acredita que as coisas acontecem sem um controle Então você acredita? Tipo assim, então você acredita que um camarada entrou na mata agora e matou um sujeito lá? Foi Deus que determinou? Eu acredito que Deus não impediu isso, né? Ele podia ter impedido. Não, você ora? Não, você ora quando você ora para Deus proteger dos homens maus? Daqui a pouco não chega. Vocês nem deveriam orar. Você que é calvinista, nem deveria orar. Daqui a pouco a gente vai chegar nessa parte. Deveria orar? Não. Eu oro. Ainda vai gostar mais. Não. Eu oro porque eu sei que as coisas não acontecem por sorte, por acaso. Tá determinado, Torino. Eu oro porque eu sei que Deus pode impedir. Peraí, Torino, mas você não acredita que tá tudo decretado e escrito já por Deus? Tudo que vai acontecer? Mas eu não conheço os decretos divinos. Então, irmão. Da mesma forma, deixa eu perguntar aqui, então você ora. A Bíblia já não fala que Deus já conhece todas as tuas necessidades? Por que tu ora, então? Como assim? Que ele já conhece todas? A Bíblia fala que Deus conhece todas as suas necessidades. A Bíblia fala que antes da voz chegar na boca, ela já está no ouvido de Deus. Por que tu ora, então? Não fala isso, não. Fala sim. Bora aqui? Não fala. Você está acrescentando isso aí. Negativo. Você vai falar, você está acrescentando isso aí. Negativo. Bora aqui para a Instituta? Aqui na Instituta? Vamos nas Institutas, mas você quer a explicação das coisas. Eu oro porque eu sei que Deus tem poder sobre as ações humanas. É por isso que eu oro. Agora, se tu acredita que Deus respeita o livre-arbítrio dos homens, aí tu está dizendo que Deus respeita. Tá dizendo que Deus respeita o livre-arbítrio do cara que matou e não respeitou o livre-arbítrio da vítima. Como que ele não tem nada a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. Tem sim. Não tem nada a ver. Não, vou respeitar o livre-arbítrio do estuprador aqui. Ou estuprador, eu te respeito muito. Agora, vítima, coitada. Eu tenho muito respeito por esse estuprador. Não, esse seu argumento não é isso? Você está falando que não é, porque os homens são responsáveis pelos seus atos. Deus não tá. Não. Você que está inventando. Nem faz sentido isso aí que você está falando. Nem faz sentido. Porque você acredita em sorte e acaso, você acabou de falar. Eu acredito sim. Eu acredito sim. Agora deixa eu explicar. Então Deus respeita o livre-arbítrio do estuprador, enquanto o estuprador tira o livre-arbítrio da vítima. É pergunta? É uma pergunta. É uma pergunta? Então deixa eu responder. Isso, agora deixa eu responder. Deus não vai interferir no processo de ninguém. E é por isso que as pessoas serão responsabilizadas. Na sua cabeça, Deus tem que ir lá interferir as coisas. Porque ele tá respeitando o livre-arbítrio da moça lá. Isso não tem nada a ver com o livre-arbítrio. Ela é vítima. Ela não escolheu estar ali. Ela não escolheu ser pega. Você não pode dizer que o camarada que foi pego... O camarada é assaltado... Peraí, deixa eu falar, Torino. Na sua cabeça, o camarada... Você fez uma pergunta e não deixou acabar de responder. Você está dizendo que o camarada é pego de surpresa em um sequestro relâmpago e você quer dizer que isso é livre-arbítrio dele. Ele foi pego, eu não tenho livre-arbítrio. Deus é governador, mas não significa que ele vai interferir no processo a todo momento. Isso aí é vocês que falam. E aí vocês entram num buraco sem cachorro, que é o que a gente vai ler agora. Agora eu vou ler aqui, tá? Calma. Vamos voltar para aquele texto lá que você estava. Então, voltar lá. Quero ler. Peraí. Começando aqui o texto. Pessoal, quem quiser abrir, pode até abrir aí na citação. Calvino começa negando o destino. Não, leia o texto, meu querido. Leia o texto, porque você vai fazer malabarismo. A doutrina da providência não é mera crença no destino. Você leu esse texto? Vá. Leia aí. Vamos lá. O que quer dizer isso? Não, você falou que vai mudar. Que vai mudar. Vamos ver se vai mudar. Vamos lá. O que o texto está dizendo aí? A doutrina da providência não é mera crença no destino. Certo? Tô vendo isso. Vai lá. Tá bom. O que isso quer dizer? Que não é mera crença no destino, né? Não é mera... Pronto, faz adquirir. Isso quer dizer que não é mera crença no destino. Certo? Vai, leia. Não, você não falou que era... Veja bem, o texto já começa ali refutando. Que você só leu a parte que lhe interessava. Agora vamos novamente agora. Vamos começar a leitura. Aqueles que desejam suscitar ódio em relação a essa doutrina. Eita, parece que você tá falando de ti aqui, Josafá. A caluniam de seu dogma do destino dos estoicos.
acusando de estoicismo, de gnose, né, de destino. Calvino está negando justamente isso. O que também foi, certa vez, lançado em rosto a Agostinho. Embora litiguemos a contragosto acerca de palavras, todavia não aceitamos o termo destino, quer por ser do gênero daqueles de cujas profanas novidades Paulo ensina nos guardarmos, ou porque, por sua odiosidade, esses homens tentam estigmatizar a verdade de Deus. Entretanto, falsa e maldosamente, essa mesma doutrina nos é imputada como sendo nossa. Josafá, é justamente o que você está dizendo. Está fazendo conosco esse eu entendi que vocês não acreditam. Eu prevendo o que você está fazendo. Você está atribuindo a nós o destino dos estoicos. Ou seja, há um destino, todo mundo refuta isso aí. Não, ô Torinho, lê o trem. Depois que você terminar, você chegar na página, aí você fala. Vai lá. Josafá, a gente tem que ler o texto completo. Tá? Eita, agora já não é mais esse pedaço que você queria ler? Não era o pedaço? Não, peraí, não, calma. Eu falei que ia ler a parte que você leu, o que vem antes e o que vem depois. Então, você não leu nem um parágrafo inteiro. Tu leu um pedacinho do parágrafo, sem nem levar em conta o que ele falou antes. O cara já começa, Calvino já começa negando que esse decreto que ele fala na hora que você leu, naquela parte que você leu, signifique mero destino. O que é isso? Significa fatalismo. Ele tá ainda falando aí que é o fato. Ele tá dizendo. Isso é o ponto, Torinho. Você tá batendo na mesma tecla. Eu não acredito nisso que você tá falando. Eu não acredito. Eu tô contra isso. Então fala logo. Lê logo. Então você... Não, calma. Eu acredito que Deus ele programou a Terra. Todas as leis da Terra já programadas. E as coisas vão acontecendo conforme a humanidade vai vivendo. Aqui, Josafá, o que você tá ensinando sobre o que Calvino ensina. Não é só que eu li lá pra você, Torinho, eu li. Eu tô lendo. Eu errado. Você falou que ia votar no texto, agora você tá lendo, já parou a leitura, tá enrolando aí, não vai no texto, porque eu sei que isso não vai mudar nada o que você tá falando aqui, O que você vai ler aqui, vai chegar no ponto, já tá chegando no ponto, falta 2 linhas pra chegar. Ninguém aqui tá enrolando. A questão é que você não quer, você não tá sendo honesto o suficiente pra admitir que Calvino acabou de negar o que você tá dizendo que ele ensinou. E eu tô toda hora tentando bater nessa tecla aqui. Calvino negou que o decreto é mero destino. Foi ou não foi? Não tá escrito aí? Que o decreto é mero destino. Não tô falando isso não, meu filho. Você tá viajando ainda. Eu digo que o Calvino escreveu aqui, que o decreto de Deus é que ele programou tudo, que tudo vai acontecer conforme ele fala. Eu não disse isso aí. Você tá viajando. Você tá mudando a fala pra tentar criar uma defesa. É eu que estou dizendo que é mero destino. É eu. Então o que você tá lendo lá no título, lá não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui. Não. Eu quero que seja. Só falta 2 linhas. Só falta 2 linhas pra chegar onde eu li e não mudou nada. Até agora não falou nada que mudasse o que vai falar. Não mudou nada. Se ele tá dizendo que nega que é um destino e você tá dizendo que ele afirma que é destino, como é que não mudou nada? Como destino? Eu não tô entendendo o que você tá falando. Eu tô falando que Deus criou, ele programou. Eu já li lá, filho. Leu só o pedaço que te interessa. Você é confuso pro Dedéu, cara. Mas Josafá, teologia não é fácil, não, Josafá. Quem achou que tu tá... Não é teologia, isso é um livro. É só ler o livro. É nada de teologia. Isso é conversa furada. Não, Tony, isso é conversa furada. Dizer pras pessoas que ele não pode ler um livro, porque ele tem que ler, ele tem que fazer teologia, porque ele tem que ler pra ler um livro. Isso aqui é pra nós entender, né? Tá escrito em que língua aqui? Porque você não pode é pensar textos. Eu não tô pensando, cara. Eu não vou ler o livro inteiro só pra chegar nesse ponto. E eu tô falando com você. É o cara que leu. Se eu estiver falando alguma coisa errada fora aqui do texto, é só falar, não, tá errado. Você voltou no texto, leu, não mudou nada do que eu falei. Você sabe que já tá chegando no ponto. Não vai alterar nada. Tá lá, Mas Deus, ele governa até os desígnios que tá na cabeça do homem. Tem atenção. Isso aqui, Torino, isso só vai piorar. Porque os próximos pontos que eu vou puxar, você sabe, aqui na frente, vai te dar um rodo se você negar isso. Ele dá até exemplos. Eu tô com tudo anotado, eu tô estudando esse trem aqui. Eu não sou teólogo igual vocês, mas eu não sou bobo. Eu sou um cara que leio, anoto, separo, confiro. Sabe, cada menção daqui da Bíblia, cada menção que ele põe aqui da Bíblia, eu tô conferindo. Não era mero destino? O que é um fato? É decretado. O que é fato? Ele fala, fato. Porque é decretado, é isso que eu tô dizendo, que eu não concordo com vocês. Eu entendi o que você tá falando. Você tá falando que não é mero destino. Exato, vocês dizem que não é mero destino. Que Deus criou tudo e colocou lá na frente, e colocou na cabeça do camarada e tudo mais. Como é que você vai explicar isso? Não tem como você explicar. Explicando, Josafá. Só que você já está com uma ideia pré-concebida em sua cabeça. Não não fala isso. Você tá fazendo um pré-julgamento. A gente tá lendo aqui, e à medida que eu vou lendo, eu vou concebendo as minhas próprias ideias. Você não vem falar que eu citei ninguém, que eu falei que ninguém que me ensinou nada. Aí é você. Agora eu posso usar essa palavra. Você que está sendo desonesto. Isso aí é um argumento ad hominem. Você está tentando me invalidar, dizendo, você está com a ideia já pré-concebida. Eu tô lendo com o livro, cara. E eu tô pedindo a explicação. Só que eu sou o seguinte, comigo tem que ser na leitura do texto. Eu não vou deixar me enrolar.
camarada fica enrolando, citando outra coisa, anulando, vamos ler o texto, anulando vamos o que fala o feminista famoso. Para a gente conseguir entender tudo, certo? Você fez isso também, você leu uma parte, aí você comentava, aí você leu outra e depois você comentou, certo? Eu tô autorizado a fazer isso de novo? Isso também que você fez? Vai, pode ler. Porque eu tô no seu canal, eu não posso nem... eu tenho que seguir as regras, né, que você tá colocando aí. Deixa livre. Aqui o meu canal é desse jeito aqui, ó. Eu tô mesmo, como se estivesse em casa, a gente toca o pau aqui, conversa, fala, mas aqui você não vai ser ofendido em momento algum. Isso aqui é debate. O debate é assim mesmo, é fervoroso, é quente e vai pra cima. Porque aqui, Torino, eu respeito você, eu não respeito as suas ideias. As suas ideias vai ser confrontada. Vai ser confrontada e a gente vai debater. Então, eu tô esperando você chegar aqui, eu vou ler de novo para as pessoas verem, ó. Tá? Em vez disso, fazemos de Deus o regente, governador de todas as coisas. Deus é regente. Lê do começo. Tu mesmo, eu não vou ler não. Tu mesmo, lê do começo. Você acabou de ler. Tá, eu vou ler então, gente. Eu vou ler. Então, por favor, espero terminar. Vai lendo e vai explicando. Ó, e eu vou parar um parágrafo depois de onde eu tinha lido, que é para não ficar margem de erro. Um parágrafo depois. Tá? Olha aí. Você quer que eu vou explicando o que eu tô entendendo? É isso? Ou você quer que eu só leia? Não, você pode ler no comecinho. Já que você explicou a parte que você tá dizendo aqui, Calvino. Aqueles que desejam suscitar ódio contra essa doutrina a caluniam de ser dogma dos destinos dos estoicos, o que também foi, certa vez, atribuído a Agostinho. Embora debatemos o contragosto acerca da palavra, não aceitamos o termo destino. Pois é do gênero... Sem querer, não tem como me explicar essa parte aí? Qual era a doutrina dos estoicos que Calvino está negando que ele ensina? E o que foi atribuído a Agostinho, que ele está falando aí também, e por que ele nega o termo destino? O destino? É isso aqui, eu não sei o que é esse estoico. Mas aí você não entendeu nem o começo do parágrafo, quer entender o final, Josafá? Ah, mas o que tem a ver? Isso vai mudar alguma coisa no que eu tô dizendo? Isso vai mudar alguma coisa? Isso não vai mudar nada, irmão. Isso aqui é malabarismo que você tá fazendo. Se tu entende só metade do que eu digo, como é que vai mudar teu entendimento? Não vai mudar. Eu posso estudar, a gente pode abrir agora aqui e ler. Pronto, a gente vai falar aqui, ó, coloca aqui. Vamos ver. Pronto, aí a gente vai ler aqui o que diz o estoico. Os estoicos acreditavam que a felicidade e autorrealização ou endaimonia, que é o nome esquisito aqui, podiam ser alcançadas através da virtude moral e da seriedade. A filosofia estoica valoriza a virtude como o bem supremo e incentiva a autodisciplina, a aceitação do destino, o controle emocional. Tá, o que isso vai mudar aqui no que a gente tá lendo? Explica pra mim. Eu vou deixar você explicar. O que vai mudar no texto que eu li, que Calvino tá falando ali, que ele já programou o homem pra fazer isso tudo. Então vamos lá. A doutrina estoica, ela ensinava que a determinação divina anulava os fatos. Você tá me entendendo? Anulava a liberdade, anulava a racionalidade. Que todas as coisas aconteciam por necessidade. É isso aí que os estoicos pregavam. Tá? Isso é porque você pegou a parte da ética das virtudes deles, que é outro parâmetro dos estoicos. Não essa parte da questão da determinação. Então, desde quando eu cheguei aqui, o que eu estou dizendo? É óbvio, ululante, né? Ululante, que ninguém nega que Calvino ensinou que Deus decreta todas as coisas. Agora, qual é a segunda... Calma, agora qual é a segunda parte disso? É que praticamente ninguém, eu não vejo ninguém fazendo esse adendo. Que isso não significa que para Calvino o homem não era livre. Então, quando a pessoa lê assim, ó, as coisas todas foram decretadas, ela já pressupõe, sem ler o restante, que Calvino ensinava que o homem não era livre. Veja, Calvino ele negava que o homem era independente. Aí é uma coisa. Ninguém está falando disso aqui, o Torino. Volta para a questão. É o decreto. Não, presta atenção. Então, veja bem, o que eu entendi da sua explicação? Eu entendi que você está... você está horrorizado porque Calvino disse que Deus decreta todas as coisas. Ou seja, que todas as coisas estão debaixo do governo divino. Como se existisse mais de um Deus. Né? Porém, você está falando isso como se... Aí você fala assim, ó, programar. Para mim, a palavra programar, ela me remete a um robô, alguma coisa desse tipo. Como se o ser humano, ele fosse privado de suas capacidades cognitivas por causa do decreto. Você entendeu? Então, o que Calvino tá, né? Calvino ele assume a posição do meio. Ele nem afirma o deísmo, ou seja, que existem coisas que acontecem por sorte, por acaso, e nem afirma o destino fatalista. Ele pega uma linha do meio. Ele afirma que todas as coisas são decretadas e afirma que também o homem é livre. E ele dá também essa solução, não nesse texto. Não nesse texto, ele vai dar também a solução. O homem é livre, mas está tudo decretado. Aí, então, Josafá. Aí vai o negócio. Isso aí é muito bem explicado no calvinismo. Como todas as coisas são decretadas e como o homem continua livre. Agora, para muitas pessoas isso é absurdo. Por quê? Porque a verdadeira teologia explica coisas que a falsa teologia nem pensa como que pode existir uma explicação.
E para nós, assim... Torino, então, você começou a ler, parou, não terminou, aí não vai, aí fica enrolando nós. Você fez uma pergunta sobre... Deixa eu até explicar aqui. Você fez uma pergunta sobre estoicismo aqui, que eu não vou saber o que é. Eu duvido que as pessoas que estão aqui saibam tudo, essas coisas. Então, se você não sabe, ele riu ali, como é que você quer estar explicando esse título? Eu não tô explicando. Eu tô lendo, tá entendendo o que Calvino tá dizendo. Eu tô lendo, mas eu tô te perguntando aqui, ó. Mas até os desígnios e as intenções dos homens são por ele retilineamente conduzidos à meta destinada. Você tá dando uma enrolada aí, você tá criando uma ensalada aí, lá tá falando. Lá tá falando. Explica pra mim o que é a palavra retilineamente conduzidos. O que é retilineamente conduzidos? Quer dizer exatamente isso daí, retilineamente conduzido. Não, explica pra mim a palavra retilíneo. Retilíneo. Que é linha, que é reto. Exatamente, pontuada especificamente para que aquilo aconteça. Agora. Opa, calma. Para a meta, não é para a meta, não é para que aquilo aconteça, para a meta. Lembra? A meta, Não, porque veja bem. A meta destinada. Os propósitos a meta de Deus é o ponto do propósito dele, eu quero que isso aconteça. Ele tá falando aí de uma causa final. Os propósitos de Deus com a permissão de um evento, ou com a condução de um evento, não são os mesmos propósitos dos homens para a condução de um evento. Você vê, por exemplo, lá no livro de Jó, como Deus e Jó trabalham ali naqueles eventos, e Deus com um propósito totalmente diferente do propósito do diabo. Mas o próprio Jó diz Deus não coloca as coisas na mente do homem. Deus tirou. Então Deus coloca ou não coloca as coisas na mente do homem? Não. Assim como tá falando ali. Desse jeito, não. Não se anular a mente humana. Isso que você está pensando. Não é que mas Deus ele não coloca, e joga uma coisa na cabeça. Não. Nem ele não vai abrir, mas ele Deus vai dirige. Deus dirige. Ou seja, Deus dirige. Um homem que já é mau, Deus usa muitas vezes essa maldade para propósitos santos. Entendeu? É isso que acontece. Por isso que Calvino fala então, que Deus usa isso com sabedoria. Entendeu? Calvino fala isso aí, que ele vai usar com sabedoria. Deus usa esses instrumentos com sabedoria. Tanto os homens maus como os homens bons. Então, eu vou pular essa parte que você não vai querer assumir isso aí. Então vamos lá. Volume 2, 4, 6. Se porém... Aí o não, agora você tem que ler o capítulo inteiro. Vamos lá. Se porém damos ouvidos a tantos testemunhos que proclamam que também nestas coisas externas... Olha aqui, gente. O Senhor rege a mente dos homens. Rege, você guia. Você rege a mente dos homens. Não pode falar a palavra guia. Somos compelidos a sujeitar o próprio arbítrio ao impulso especial de Deus. Olha aqui, somos sujeitos, né? Somos compelidos a sujeitar o próprio arbítrio, ou seja, o meu arbítrio está sujeito à vontade de Deus, ao impulso, que aqui é a vontade, ao impulso especial de Deus. E agora, Zafá, e tua vontade não está sujeita a Deus, não? Que ele está fazendo, ele está regindo minha mente para que eu faça as coisas. Isso aí é o óbvio. Como assim óbvio, Torinho? Josafá, tu acha... Como é que Deus vai me cobrar alguma coisa se ele está colocando na minha cabeça para que eu faça? Meu amigo, não tem que colocar, pelo amor de Deus, tem que guiar, dirigir. Não tem nada de guiar, irmão. Está escrito lá, rege, o Senhor rege a mente dos homens. Reger, não é colocar uma coisa lá dentro, não. Josafá, é diferente, Josafá. Eu beber, o negócio já tá aqui dentro e eu colocar água aqui e beber. Você entendeu? Não, olha ali, Torinho, você tá enrolando. Cada uma, Josafá, por isso você tá enrolando. Tem empregados. É reger. O João Flávio tá querendo entrar aqui? Eu posso pôr o João Flávio? Tá querendo entrar? Pode sim. Né? Eu vou pôr o João Flávio aqui, porque é um teólogo também conhecido, né? Eu não sou teólogo, então não tem problema algum se eu não souber alguma coisa. Igual o garoto espertinho, o Fernandinho, falei, ele, não sabe o que é. Será que você sabe algumas perguntas se eu fizer aqui pro garotinho, espertinho? É capaz que ele não sabe, né? É capaz, muita coisa. O camarada nem leu a Bíblia, nunca leu nada, nem leu o Instituto aí. Tá aí, querendo dar uma de engraçadinho. Bom, vamos voltar o pau aqui, quebrar aqui, Torino, que ainda eu tenho umas coisas boas pra te falar. Né? Então vamos recapitular aqui. O Torino disse que não é Deus que coloca a coisa na cabeça do homem, que ele não governa o camarada para o fim que ele quer, sendo que tá tudo escrito. Não, esse que é o problema. É sim, o fim que ele quer. É isso que eu te falei. Então, o fim que ele quer. Mas pra chegar no fim que ele quer, ele não tem que te governar para aquilo? Tem que te levar para aquilo. Agora isso não quer dizer que a intenção do homem que tá fazendo o mal é a mesma intenção de Deus. É isso que eu tô te falando. Mas Deus não quer que o homem faça o mal para chegar no seu fim que ele quer? Não, ele não é que ele queira o mal pelo mal. Ele conduz pensamentos maus para tirar coisas boas daquilo. Isso aí era a crença de Calvino. Isso daí conduz para tirar boas coisas. É a crença de Calvino, é a sua. Peraí, Torino, aqui tá outro problema que senão bíblica, né? Não vai adiantar. Não vai adiantar. Não, crença bíblica não é. Aí você tem que mostrar isso na Bíblia. Onde tá escrito na Bíblia? É? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, as coisas boas.
Não, tudo. As coisas tudo. ruins também não ocorrem. Nada vai anular o bem de Deus. Aí você tá então, aí tem interpretações. Aí cabe interpretação. Você não vai pegar essa frase e falar que a desgraceira que tá aí é Deus que tá guiando para que haja um bem naquilo. Ah, não, aí só aí, né, que o diabo é outro Deus. Então, no meu ver, o diabo é criatura, ele não é Deus. Não. Vamos lá, vamos ver aqui. Agora vamos chegar na conclusão. Ó, peraí. Então eu só vou lembrar aqui para as pessoas recapitularem. Tá lá, ó. Mas até os desígnios e as intenções dos homens são por ela retilinamente conduzida a meta. Aqui tá falando que Deus... Tá. Só fechar o ódio. Ele conduz retilinamente a meta. Aí depois tem a outra parte aqui. O Senhor rege a mente dos homens, que ele falou que não é Deus. Eu não entendo isso daí. Tá escrito ali. Esse é o problema do calvinismo. Né? Deles aqui, do Torino e de mais a turma dele. Tá escrito uma coisa e eles tentam manipular a outra, porque eu até entendo que é um absurdo você acreditar nisso aqui. Uma igreja que está baseada nessa crença aqui, para mim, não é uma igreja cristã, isso aqui. Né? Você dizer que Deus rege a mente do homem, né? Somos compelidos a sujeitar o próprio arbítrio ao impulso especial de Deus. E isso aqui, gente, o Calvino está construindo uma ideia, ainda não chegou no final, tá? Ele está construindo uma ideia, aonde ele vai chegar na conclusão e ele vai dar um exemplo. Ele vai dar um exemplo de uma desgraça para mostrar para nós que aquilo ali foi Deus, a providência de Deus, que eu vou ler agora para vocês. A Instituta, volume 1, 16:9. Tá escrito assim, 16:9, vou até mostrar aqui para as pessoas, né? Para ver que eu não tô exagerando. 16:9. Imaginemos, eu vou ler aqui, ó. Imaginemos, por exemplo, um mercador que, tendo entrado em uma zona de mata com um grupo de homens de confiança, imprudentemente se desgarrou dos companheiros e uma perambulação seja levado a um covil de salteadores. Olha só, foi levado ao covil de salteadores. Olha aqui. Caia nas mãos dos ladrões e tenha o pescoço cortado. Sua morte, não meramente, foi vista antecipadamente pelo olho de Deus, mas além disso, foi estabelecida pelo seu decreto. Rapaz, vai falar, eu sei que ele vai dar uma cambalhota para dizer que isso aqui não foi a vontade de Deus. Ele vai dizer que isso aqui não foi a vontade de Deus. Esse exemplo que Calvino está... Gente, entenda que o texto está construindo um texto. Chegou ao ponto dele dar um exemplo. E esse exemplo ele está falando, o camarada se perdeu lá, e Deus não só quis que ele se perdesse, mas como ele também quis que o camarada tivesse o pescoço degolado, porque essa era a vontade de Deus. Se isso aqui não é um Deus autor do mal, eu já não sei mais o que é. Agora eu quero ver a explicação do Torino. Eu tô doido pra ver a explicação dele aqui. Peraí. Tá dizendo aqui que é estabelecida por seu decreto, certo? Aí, você tá dizendo que não é porque Deus quis que ele morresse. Tem aí uma pequena diferença. Agora é o seguinte, esse texto aqui é um texto conhecido, tá? E aí Calvino ele continua dizendo o seguinte: que pensará aqui o cristão? Provavelmente tudo quanto ocorreu em morte desse gênero, era casual por sua natureza. Contudo, não terá dúvida de que a providência de Deus esteja a presidir, a fim de dirigir a seu termo essa contingencialidade. A continuação do texto. Onde é que você... Você tem aqui, ó, ora, se não se diz haver antevisto, né? Aí vai lá, ao contrário, haver estabelecido e fixado os limites que não poderiam ser ultrapassados, como diz Jó 14, versículo 5. Ele diz, quanto, porém, ao alcance da nossa mente apreende, tudo nesse acontecimento parece acidental. Né, que ele está dizendo. O que pensará que o cristão? Parece que foi acidental. Né? Aí Calvino, ele vai dar... Exatamente, é muito bom. Continua. Isso. Aí você vai, ó, continuar o texto, vai passar. O capítulo é onde começa. Raciocínio idêntico e vale... Em relação não. Pula não. Não, aí você pulou, Torinho. Calma, pode, rapaz, presta atenção. Continua lendo. Não, você pulou um parágrafo. Por que você vai pular parágrafo? Porque a explicação disso daí tá 2 parágrafos na frente, do mesmo capítulo. Não, irmão. Você tá acabando de ler que isso não foi uma casualidade. Você tá lendo e eu tô concordando que é isso que eu tô falando. Não foi casualidade. Foi Deus que decretou. Aí você pulou o verso. Você pulou o parágrafo. Calma, já entendemos já. Já entendemos que não foi causalidade. Foi Deus que decretou. Foi isso. Deus decretou, certo? Aí, pronto, gente. Pra que? Calma, não, pra que não? Pra que não? Agora vamos para a explicação. Eu posso explicar? Isso, continua parado. Não, espera aí. Vamos só acabar, porque eu vi que você pulou. Eu não sei porque você fez isso, Torino. Isso aí não foi legal. Isso não foi honesto. Você pulou o parágrafo. Calma. Você tava lendo e viu que o negócio tava dando ruim pra você. Aí você pulou o parágrafo. Eu vou botar, ó. Eu vou continuar onde você falou. Ó, onde você pulou. Exatamente isso. Tudo quanto ocorreu em morte dessa espécie, em si mesmo, considera fortuito por natureza, contudo, não terá dúvida de que a providência de Deus esteve governando com o intuito de dirigir a essa causalidade ao seu fim. Ou seja, gente, essa parte ainda está acrescentando que isso não foi o acaso. Deus dirigiu essa desgraça, Deus dirigiu essa morte, Deus fez com que os bandidos estivessem lá e arrancassem
do camarada. E ele tá falando que isso aqui foi governado, foi dirigido por Deus. Eu peguei essa parte porque o Torino agora atrás, há uns minutos atrás, ele tá, não é Deus que guia, não é Deus. Tá aqui, ó. Eu falei, conforme for evoluindo aqui o livro, conforme for evoluindo, você vai vendo a desgraceira que é esse livro aqui. Josafá, tá aqui, ó. Sim. Eu vou deixar você falar para não falar que eu tô ficando. Vou fazer aqui um alerta. O que você tá fazendo é maledicência. Não, por quê, irmão? Porque eu tô debatendo com você? Não é porque tá debatendo comigo, não. Porque você está... Maledicência fala mal de alguém. Você tá falando mal de Calvino. Nos textos, assim, tipo assim, você tá deturpando o que ele falou. Não tô deturpando, irmão. Você que tá falando, você tá vendo a minha crítica e dizendo que a minha crítica é maledicência. Eu entendo a sua crítica. Eu entendo a sua crítica. Agora, pode falar? Então, mas como é que você pode me acusar de um pecado desse? A maledicência é algo involuntário que você ouve, você tá vendo alguém lá e você começa a fofocar. Eu tô falando aqui com você, debatendo com você um assunto e você tá dizendo que eu tô sendo maledicência? Não, porque você está colocando... errado, então. Você está... Tá bom, vou retirar o que eu disse. Você está interpretando errado, Calvino. Na sua cabeça. Porque o texto não acaba aí. Eu vou lhe perguntar se você acha justo. Eu sei que não acaba, mas ainda tem mais coisa. Entendeu? Vou pegar aqui você está pegando uma parte, isolando do texto. Não estou isolando, eu estou lendo. Se você quiser, a gente continua lendo. Você imagina, continua lendo. Nem a Bíblia a gente faz isso. Você pega a Bíblia toda inspirada, né? A gente vai pegar só um versículo... Não, eu não fiz isso, Torino. Você que está falando que eu fiz, irmão. Eu nem parei de ler. Eu parei de ler porque eu não parei de ler. Vamos lá. Continua lendo para ver se vai mudar alguma coisa. Vai lá. Ó, olha só a sua ideia. Você está indo contra o raciocínio dele. Ele está criando essa ideia. Ele está criando... Ó, presta atenção. Deixa eu tentar explicar para você. Ó, essa passagem aqui, do capítulo 16, ele tá querendo ensinar para nós que Deus conduz tudo isso até as desgraças. E aí ele vem falando, ele dá um exemplo, e ele vai evoluir nesse assunto. Você tá achando que vai continuar lendo e vai mudar. Como se você não entendesse o que ele tá escrevendo aqui. Ele tá evoluindo nessa ideia. Ou seja, a chance aqui vai só piorar. Quanto mais a gente lê, você vai ver que ele só vai reforçar, ele vai reforçar e ele vai reforçar essa ideia. Mas pode continuar. Beleza, já que ele vai reforçar à medida que a gente lê. Raciocínio idêntico. Mais à frente aí. Você quer ler tudo mesmo? Ou você quer ir lá pra parte... Foi você que reclamou. Ele explica esse ponto. Eu não tô entendendo você. Você reclamou que não tá querendo ler tudo, agora você tá dizendo se eu quero ler tudo. Eu não sei, irmão. O que você precisa fazer pra te tirar desse buraco? Pode fazer, eu deixo. Pode escolher o lugar que você quer ler, que eu acredito que não vai mudar nada. Tá você isolando o texto. É o que você tá fazendo. Você só leu isso daí. Faça o seguinte, vamos comigo aqui, ó. Vamos comigo. Tem um pouco de caridade cristã. Vem aqui, ó. Raciocínio idêntico vale em relação à contingência dos eventos futuros. Certo? Acompanhou aí? Tá nesse parágrafo? Tá, bora lá. Tá aí, né? Vai no próximo parágrafo. Ademais, transparecerá de notável exemplo como... Acompanhou? Não, o próximo parágrafo é lá embaixo. Além disso... Ademais, transparecerá de notável exemplo, como pelo freio da sua providência, deu verga a todos os eventos para qualquer parte que o queira. Não é isso? Eis que, no preciso instante, em que Davi foi encurralado no deserto de Maom, os filisteus fazem uma incursão na terra. Saul é obrigado a bater em retirada. Se Deus, querendo garantir a segurança do seu servo, lançou esse obstáculo diante de Saul, por certo que, embora de repente, além da expectação dos homens, os filisteus tomaram armas, não diremos, entretanto, ter sido isso feito pelo acaso. Pelo contrário, o que nos parece contingência, a fé reconhecerá haver sido ordenação secreta de Deus. Aí ele vai continuar. É verdade que nem sempre se evidencia razão semelhante, mas indubitavelmente assim se deve entender que todas e quaisquer eventuações que se percebem no mundo provém da operação secreta da mão de Deus. Todavia, o que Deus estatui certamente tem que acontecer. No entanto, não que seja necessário, nem absolutamente, nem de sua própria natureza. Agora que Calvino começa a explicar por que o decreto não causa necessidade, e nem porque ele anula a contingência das causas seguintes. Veja só, ele falou todavia, agora ele faz com todavia, né? Porém, o que Deus estatui certamente tem que acontecer, no entanto, que não seja necessário, nem absolutamente, de sua própria natureza. Exemplo corriqueiro ocorre em relação aos ossos de Cristo. Uma vez que se revestiu de um corpo semelhante ao nosso, ninguém de são juízo negará que seus ossos foram quebráveis. Contudo, era impossível que fossem quebrados. Do que vemos de novo que nas escolas, não sem propósito, foram criadas as distinções referentes à necessidade relativa e à necessidade absoluta, de igual modo da necessidade de consequente e da necessidade de consequência. Quando Deus sujeitou os ossos do filho à fragilidade, os quais eximiram de fratura, e desse modo restringiu o que poderia acontecer naturalmente à necessidade do seu desígnio. Aqui é onde está o ponto, tá? Os termos, né? Os termos. Aí assim,
Você pode escolher. Eu posso explicar para o senhor o que é uma necessidade de consequência, necessidade consequente, necessidade relativa e necessidade absoluta. Ou o senhor pode explicar, tá? Isso está escrito aí? Tá? Eu não vi isso, não. Não vi isso, não. Aqui, ó. Você leu os textos aí, leu alguns exemplos, não mudou nada o que está escrito atrás. Não mudou nada. Aí só está dizendo que tudo opera segundo o desígnio de Deus. Vou mandar aqui no zap. E os tipos de necessidade. Aqui, ó. Eu até deixei aqui sublinhado. Pode olhar no seu zap aí, ó. Mas está no texto? Tá no texto. Essas palavras que você usou aí agora? Tá. Necessidade absoluta, necessidade relativa, necessidade de consequência, necessidade consequente. Tá aí. Calvino faz essas distinções. Vamos ver aqui, peraí. Eu mandei lá no zap pro senhor, mas tá na continuação. Vamos ler aqui. Tá, beleza. Eu vou ler aqui então. Vamos ver se isso aqui vai mudar alguma coisa do que a gente leu lá, da desgraça que tá escrito lá. Você não conseguiu responder aqui. Você só pulou fora. Opa. Que é isso, Josafá? Aquela desgraça. Eu tô te trazendo o texto aqui, Josafá. Eu vou ler. Tá. Vamos ler então. Eu não consegui, como se eu tivesse feito a tentativa. Ainda nem nós estamos explicando o texto. Tá bom, Torino, vamos lá. Lê. Todo lugar. Ó, é verdade que nem sempre se evidencia razão semelhante, mas, indubitavelmente, devemos entender que todas e quaisquer mudanças ocorram no mundo provém da operação secreta da mão de Deus. Exatamente o que ele falou lá em cima. Calvino falou que a desgraça foi através da mão de Deus. Vamos lá. Ele tá tentando refutar o acaso. Todavia, tá tentando refutar isso. Irmão, eu já entendi o que Calvino diz. Nada é por acaso. Até a desgraça foi Deus que colocou, Deus que quis. Eu já entendi isso. É essa a questão. Então, pra Calvino, eu sou ateu tranquilão. Eu não acredito que o Deus que eu crio seja o autor do mal e de toda a desgraça. Agora vamos ler aqui. Todavia, o que Deus determina certamente tem de acontecer. Olha aqui, gente. Calvino só tá reforçando a maluquice que ele escreveu lá em cima. No entanto, não incondicionalmente, nem necessariamente por sua própria natureza. Exemplo familiar é visto nos ossos de Cristo. Uma vez que se revestiu de corpo semelhante ao nosso, ninguém, em são juízo, negará que seus ossos fossem quebráveis. Contudo, era possível que se fossem quebrados. Ou seja, Calvino está falando, olha, você lembra lá do corpo quebrado, do corpo lá de Cristo? Ninguém quebrou os ossos dele. Eram quebráveis. Mas por quê? Porque Deus decretou que não fossem quebrados. É óbvio, gente, que tem coisas na Terra que Deus vai lá e determina que tal fato aconteça. Isso são profecias, vontades de Deus. Isso não tem nada a ver com pegar esse exemplo. Ó, Calvino está pegando um exemplo de um fato de Cristo e criando isso uma regra para toda a humanidade. Exemplo, Faraó foi levantado por Deus para fazer uma desgraça. Quer dizer que agora todas as desgraças foi levantado por Deus. Olha a cabeça desses homens. Eles pegam exemplos de Deus isolados, que são exceções da Bíblia, para dizer que essa exceção se tornou uma regra. Agora eu queria que vocês pegassem. Torino, eu vou te fazer uma pergunta. Ô Torino, você tem que usar. Peraí, ó. Você tem que pegar a mesma régua, você tem que ser justo. Então, quando você pega o exemplo de uma exceção. Se você pegar o exemplo de uma exceção, de que Deus, por levantar Faraó, agora todo bandido que tá lá no Morro do Vidigal, lá no Morro foi tudo levantado por Deus, então você tem que pegar os outros exemplos da Bíblia. Eu vejo aqui na Bíblia exemplos específicos que Deus levantou um homem com força poderosa, Sansão, a ponto de sair derrotando. Por que ninguém mais é forte que nem ele? Por que teve um homem que mandou descer fogo do céu e os outros não mandam? Ou seja, você tem que ser justo e falar, ó, se essa regra é para toda a humanidade, então eu tenho que usar essa mesma regra nas outras passagens bíblicas. Então, o que você mandou ler aqui não resolveu nada do seu problema. Absolutamente nada. Josafá, primeiro, tu não leu a parte dos termos. E segundo, agora deixa eu explicar. Certamente, o que se aplica a uma pessoa não pode se aplicar a tudo. A grande questão que Calvino está falando não é isso. A grande questão é que se você mesmo admitiu agora que Deus determinou que os ossos de Cristo não fossem quebrados, e essa determinação não anulou nem o livre-arbítrio dos homens que estavam ali, e nem tornou os ossos de Cristo inquebráveis, por que a determinação sobre o livre-arbítrio iria anular também o livre-arbítrio? Esse é o argumento que você não está entendendo. Porque se você eu até expliquei para você. Falei e expliquei. E dei até passagens bíblicas de exemplo. Mas você concorda que você admitiu que os eventos lá... Então explica pra mim, Torino. Não, os ossos de Cristo foram decretados ou não? Eu vou te fazer uma pergunta. Ó, eu já falei sobre isso, que isso são ordens específicas que Deus dá. Que a Bíblia entende. Essas ordens são mencionadas na Bíblia. Peraí, Torino. Eu vou te responder, irmão. Calma, você tem que deixar eu falar. Essas ordens na Bíblia é conhecida pelo mundo cristão evangélico de profecia. Essas ordens são conhecidas de profecia. Ou seja, são eventos específicos de Deus. Agora, se você quiser usar isso como uma regra geral para toda a humanidade, eu te pergunto, Torino, por que é que nós não temos mais homens como Sansão, como Elias e outras coisas? Explica para nós.
Não, mas aí Deus, quando ele fez Sansão, ele também não anulou o livre-arbítrio de Sansão. A regra geral é essa. Todas as vezes que Deus operou com suas profecias, ou seja, com seus decretos, que você admitiu que existe em determinadas situações, ele não anulou o livre-arbítrio de ninguém. Então o que Calvino está dizendo é que os decretos não anulam a liberdade humana. É isso que ele está falando. É isso que ele está tentando explicar. Não é isso não. É sim. Aonde está escrito? Qual que é o versículo aí? Você não tem a passagem, Torinho. Aí você quer ler 10 linhas, 30 linhas, não explica nada. Torinho, nós acabamos. Calvino deu exemplo. Ele deu exemplo que o caboclo se perdeu. Paulinho, o caboclo se perdeu na mata, foi encontrado por bandidos, arrancaram a cabeça dele, e Deus está falando que isso foi determinado por Deus, Torinho. Caramba, cara. Vai, manda aí. Você pinçou o texto, Josafá. Você, para começar, você não quer ver nem a explicação de Calvino a respeito do que ele falou. Mas eu esperei você ler, você ficou... Eu cansei, você ficou 5 minutos lendo e não resolveu nada. Tu não viu nada, mas eu tô tentando te explicar, porque aqui tem que explicar e desenhar a explicação. Vai, filho, vai. Tu nem achou os termos que eu li. E se tu conhece mesmo o teu tudo, tá? Eu mandei pra você no zap, dá uma lida aí, ó. Você pode olhar bem. Nessa passagem aqui? Sim. Que termo? Sim, necessidade absoluta, necessidade de consequência, necessidade relativa. Você leu isso? Você entendeu o que Calvino quer falar com esses termos? Outra coisa. Tá, eu já expliquei isso. No próprio texto aqui de Calvino. Cara, eu acabei de falar um bunhado, você até achou ruim que daqui a pouco eu já falei sobre isso. Quer dizer que o que Deus está podendo acontecer. No entanto, não que seja necessário nem absolutamente. O que ele está dizendo? Que o decreto não gera necessidade absoluta sobre o evento. É isso que ele está falando, ou seja, ele não anula a contingente das causas segundas. Então explica para nós o exemplo que Calvino deu, Torinho. Explica para nós, cara. Então, lá tá claro, lá. Ó, olha só, sua morte. Decretado só. Ó, sua não. Ele mesmo trabalhou para que aquilo acontecesse. Trabalhou. Mas sua morte fora não meramente antevista, ou seja, Deus não só anteviu, se ele não tivesse sido... Se ele não tivesse sido específico, vocês iam falar, não, Deus só viu, ele não fez. Mas Calvino, rapaz, como é um camarada bom, ele falou, não, eu vou acrescentar e dizer que ele não só viu, como ele decretou. Olha lá, sua morte fora não meramente antevista pelo olho de Deus, ou seja, Deus não só viu, como, mas além disso, é estabelecido pelo seu decreto. Em outras palavras, gente, ó, Deus estabeleceu a morte desse coitado, desse desgraçado que teve a cabeça arrancada. Agora há pouquinho, você não sabia o significado do que Calvino estava querendo dizer. Você mesmo admitiu em um texto. Agora... Não, eu não sabia o significado de uma palavra. Não é o que ele queria dizer. Você não sabia que ele negava o termo destino. Fado. Tá escrito lá, fado. Que você não sabe o que é fado. O que tem que tu não sabia? Fado é fatalismo. Fatalismo. Fado é o Deus do fatalismo. Mas o que muda isso? E aí, presta atenção. Olha, não, calma. Eu vou falar, inclusive eu tenho que ir já, porque já tá tarde. Vou encerrar agora, inclusive. Você, agora há pouco, em um texto de 10 linhas, 7, você não sabia o que significava. Pegou 3 que entendeu e aí achou que tinha entendido. Torino, você já tá exagerando. Não, vou falar. Qual que é o linho? Fala pra mim o texto aí que eu leio pra você agora e te explico. Você tá parando. Aí você tá fazendo um ataque de homem, Torino. Tá louco, cara. Para com isso, vai. Pô, você não consegue dar resposta pra coisa ali? Aí você faz essas perguntas, esdrúxula, e você tá falando que eu não sei interpretar um texto. Você tá me chamando de quê? Analfabeto funcional? É isso? Você é analfabeto funcional. Você não tem condições de interpretar. Eu não vou nem seguir mais. Né? Você não tem. O cara é desrespeitoso, ó. É desrespeitoso. Tá? Eu li o texto. Ele não conseguiu interpretar. É o mesmo argumento dos calvinistas. Os calvinistas é assim: se você não interpretar do jeito que ele quer, ele diz que você não sabe nada, que você não sabe ler o texto, que você não sabe interpretar. Não, Torino, lamentável o que você fez. Passou vergonha aqui. Apelou no final. Você fez um ataque. Você sabe o que é ataque de homem? Você não tem condição de estudar isso daí. Olha o cara, meu, desequilibrado, gente. Olha aí. Você sabe o que significa adiômeno? Você sabe o que significa adiômeno? Isso é uma constatação. Entendeu? Você sabe o que quer dizer adiômeno? Adiômeno. Você não pode ficar mais inteligente. Adiômeno, cara. Você tem que respeitar as pessoas. Por mais que você veja que alguém... Aí, ó, caiu fora. O que quis? O camarada não conseguiu responder as coisas. Apelou no final. Ele falou que eu li 8 textos e não sabia identificar as palavras. Que palavra que eu li aqui que estava errado? Fala que palavra que tá. Desequilibrado. O cara é um desequilibrado. Tá aí. Por quê? Porque achou que ia entrar aqui e eu era um Zé Mané, que não tô estudando. Essa aqui é a prova. Eu tô estudando. E segura. Segura que vocês vão levar muita lapada. Segura. Tá aí, ó. O campeão de vocês, o tal do Torinho. Não, porque chama o Torinho, vapor fora. Não aguentou. Ficou enrolando aqui, ó. Ele leu aqui, leu e não saiu do lugar. Qual foi
o modo dele de apelar. Peraí, eu vou falar uma palavra difícil aqui e vou perguntar se ele sabe o que é essa palavra aqui. É óbvio que isso aqui é uma leitura arcaica, gente. É uma leitura antiga. Qualquer um, até ele, eu duvido que quando ele estava lendo, ele não tinha um dicionário ali do lado para poder interpretar. Eu quero ver esses ex-CCBs aí que não sabem porcaria nenhuma. Estão tudo fraco também, tudo ruim. Olha o campeão de vocês aí, ó. Olha o campeão que rapou fora da live. Caiu fora. Sabe por quê? Não conseguiu responder. Não conseguiu. Ele achou que eu tava viajando desde a primeira pergunta. E tava tudo assim, estrategicamente preparado para fazer a pergunta. Levando ele. Quando chegou na parte do exemplo, eu dei um checkmate nele, porque ele não conseguiu dar resposta para aquilo que tava lá em cima. É isso que esses calvinistas fazem. O que eles fazem? Eles não têm resposta. Primeiro que o Torino é um malabarista. Ele fica fazendo malabares, ele fala a palavra, porque tem o cânodo de Dodge, porque ele não consegue defender a Instituta. Gente, a Instituta é coisa de doido. É um Deus, esse Deus aqui é mau, é um Deus ruim, não é o Deus das Escrituras. Olha o exemplo, não consegue defender. E isso porque o cara dá aula, é o tal do doutor, é o tal que manja, ele já entrou nervoso. Vocês podem ver que ele estava nervoso, e você percebe isso pela respiração. A respiração do camarada. Respirando, porque quando o camarada tá respirando meio fora de tempo, o que acontece? É porque o coração tá acelerado. O coração acelerado manda mais sangue pro pulmão. Mais sangue pro pulmão força a respiração. Já entrou aqui nervosão. Entendeu? E agora fez essas perguntas nada a ver, e no final ele ia embora e falou: você quer saber no final? Ah, você leu 8 linhas aí e nem sabe ler. Me chamou de analfabeto funcional, cara. Pelo amor de Deus, que vergonha. E ainda que eu fosse, gente, isso é um sinal de arrogância e prepotência. Agora eu quero ver o CCBano vir falar pra mim: eu falei, tô ouvindo aí, e se prepara, isso aqui é sério, já deu pra sentir o perfil? Já deu? Eu tô no primeiro livro, e eu tô fazendo uma leitura fio a fio, ponto a ponto. Tudo isso que eu tô lendo, o que vocês estão vendo aqui, são anotações que eu tô fazendo. Eu não vou ler isso à toa, eu vou separar tudo o que foi importante. E segura, rapaz, vocês entraram no mato sem cachorro, porque quando eu entro num negócio, cara, se eu pegar interesse na coisa, eu sou um tipo de gente que eu quero aprender. Eu quero ir a fio. Eu quero ir a fundo em cada linha, em cada ponto. Simples assim. Agora tá aí, ó. O cara mal educado, me xingou, foi bem tratado. É um debate, é normal a gente falar, o outro falar por cima, né? Falou um monte de coisa e foi embora. Tem que, sabe? É lamentável. É lamentável. Eu acho o Torino, assim, pelo jeito dele, eu sempre elogiei o Torino. Eu vou falar uma coisa aqui, cara. Eu sempre elogiei ele porque ele é um homem que parece ser equilibrado. Ele parece ser um homem bacana, ele parece ser um homem, sabe? Parece ser. Eu sempre falei isso, tá? Eu via ele lá em uns debates, umas discussões, um camarada equilibrado, um camarada bacana e tal. Mas, olha, eu nunca vi ele desse jeito. Eu lamento, mas eu sei que ele é um homem bom, é uma boa pessoa. Eu sei disso, mas, ó, eu estou decepcionado muito com o Torino. E tá aí, o campeão dos ex-CCBano. Cadê? Rapou fora. Lamentável, né? E aí os calvinistas vão ficar me xingando aqui e vai ficar me atacando, né? É isso que vai acontecer. Eu vou botar o Rogério aqui, que é meu amigo. Tem mais dois querendo entrar ali, eu não vou pôr, tá? Rapa fora, porque eu já tô irritado e eu vou ficar irritado com vocês aí. Tem dois calvinistas aí que vai encher o saco, aí não dá. Fala, Rogério. Josafá, graças e paz a todos. Primeiro, Josafá, quero parabenizar pelo debate aí, né?